Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, feliz demais. Foi suado, foi sofrido, foi mais uma vitória, valeu 3 pontos. Corinthians sobrevive na Sul-Americana. Já, tudo isso e muito mais para você. Deixe o seu like aqui no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Abraço carinhoso a todos os inscritos e a você que participa diariamente, dando aquele apoio, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu comentário, é sempre muito importante para nós. Obrigada mesmo. Agora sim, vamos à partida. Pessoal, era vida ou morte para o Corinthians. Não tinha um plano B, tinha que vencer. Foi suado, foi aquele gol mascado assim, no finalzinho, mas saiu, valeu 3 pontos, Matheus Bidu. Corinthians iniciou a partida com um time alternativo. Dorival Júnior viu que o desgaste da equipe estava muito alto, estava temendo, perder mais um jogador, já que foi para esta partida com 5 jogadores considerados titulares, 5 desfalques, e teve que arriscar, não teve muito o que fazer. Corinthians não contou com Gustavo Henrique, ainda de recuperação cirúrgica, Félix Torres, que cumpriu suspensão por ter sido expulso na 3ª rodada, Ranielli com edema no músculo anterior da coxa direita, Rodrigo Garro ainda em transição clínica e Memphis Depay com entorse no tornozelo. Corinthians iniciou o jogo com Hugo Souza, Léo Maná, Ramalho, João Pedro Choca e Matheus Bidu, Rian, Charles, Alex Santana, Romero e Thales Magno, além do Héctor Hernandes no comando de ataque. E assim, com o time alternativo, o Corinthians foi, na casa do adversário, no estádio Centenário em Montevidéu do Uruguai, contra o Racing. Primeiro tempo foi, para mim, fraco tecnicamente, muito truncado, muitas disputas, principalmente no meio-campo, mas sem progressão, sem jogadas contundentes no ataque. Corinthians encontrava muita dificuldade para achar espaços, para vencer a marcação dos uruguaios. Na defesa, o Timão praticamente não sofreu, mas também no ataque não finalizou. No segundo tempo, Dorival Júnior promoveu várias alterações. Dorival Júnior mudou também o esquema tático. Carrijo, Igor Coronado e Yuri Alberto entraram os 3 numa pancada só. O time, entretanto, apesar das mudanças, demorou para engrenar. E no final da partida, apesar de ter mais posse de bola, o Corinthians ainda errava muito, ainda desperdiçava boas chances. Na reta final, Matheus Bidu abriu o placar e deu o número final ao marcador 1-0, aquele gol chorado, sabe? Finalização aí do lateral de bico, ele mandou para a rede, a bola desviou e parou no fundo das redes adversária. Lance bem bacana nessa partida, que foi um pecado não ter sido convertido, O Romero, ele cobrou falta aos 22 minutos, a bola foi lá no ângulo. Entretanto, foi uma boa defesa aí do goleiro, seria um golaço, do Corinthians. Seria, mas não foi. Thales Magno também teve um gol anulado. Ele foi lançado pelo Coronado, disputou com o zagueiro que ficou no chão e bateu para o gol. Antes do chute, o árbitro já havia sinalizado falta de ataque, mas valeu, Suado, sofrido, chorado, valeu 3 pontos e o Corinthians ainda respira na Sul-Americana 2025. E olha só, os resultados aí da rodada favoreceram demais o Corinthians, que vai para a última rodada da fase de grupos com chances, inclusive, de assumir a liderança do seu grupo, do grupo C. Atualmente o Timão é vice-líder do grupo C com 8 pontos, enquanto o Racing ocupa a lanterna sem pontuar. O América de Cali tem 7, isso na 3ª posição, e o Huracan é o líder momentâneo com 11 pontos conquistados. E a última partida será decisiva, Exatamente, o confronto é contra o Huracan, direto de Buenos Aires. A partida rola na próxima terça-feira, vale classificação e é a última rodada da fase de grupos. Corinthians precisa vencer para ser líder e não precisar aí de uma repescagem para avançar ao mata-mata do torneio continental. Bom, pessoal, depois da repercussão da partida do Corinthians, vamos às informações do futebol, bastidores e as movimentações nas últimas horas. Não pagou? Corinthians entra com ação contra Atlético Mineiro. Timão cobra dívida por negociação envolvendo Fausto Vera. Eu acho engraçado, Não que seja o correto a se fazer, não me entendam mal, mas não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Por que eu tô falando isso? Porque sempre quando aparece na mídia uma notícia relativa a dívidas do Corinthians, que também está errado, deveu
a meu ver, tem que pagar, mas é assim, aquele estadalhaço e tudo mais, o clube é chamado de caloteiro, tem presidente de clube aí que fala que por ele ninguém negociaria mais com o Corinthians, que o Corinthians é caloteiro, que não paga ninguém e tudo mais. Ué, mas tem gente devendo ao Corinthians também. Tanto que o Timão acionou o Atlético Mineiro na justiça por uma dívida de parte da transferência envolvendo Fausto Vera. Lembra do Fausto Vera? Então o Corinthians negociou ele com o Galo por 22 milhões de reais no ano passado. Então, levou e não pagou, o Corinthians processou o Clube Mineiro. As informações estão no portal do GE. Os dois clubes foram procurados, preferiram não se pronunciar acerca do assunto, né? Quanto ao Corinthians, afirmou que o processo corre na justiça, que não irá comentar tramitação de processos ainda não conclusos. Bom, parte desse valor, o Galo deve, não nega e também não paga o Corinthians. Se fosse contra o Corinthians, o processo já estaria na FIFA, né? Enfim, tem mais notícias. Pessoal, e os bastidores do Corinthians continuam fervendo. É pressão para todo lado. Dia D para definir a situação de Augusto Melo quanto à permanência ou não como presidente do Corinthians. Enquanto isso, os bastidores estão fervendo. O presidente do Corinthians viajou a Brasília para cumprir uma agenda e se encontrar com os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Oficialmente, o presidente do Corinthians afirmou que foi muito bem recebido e que foi a Brasília para falar sobre as melhorias e condições aí para que o futebol brasileiro possa se desenvolver ainda mais, as melhores condições que eles podem trazer para o futebol brasileiro, além de discutir possíveis mudanças institucionais em todos os clubes do Brasil. Abre aspas, palavras de Augusto Melo. Esse tipo de agenda só mostra a grandeza do nosso Corinthians e a importância que temos dentro da maior paixão do mundo, que é o futebol. Fecha aspas, afirmou Augusto Melo. É assim, pessoal. Não tem nada contra nem a favor do presidente Augusto Melo, tá? Eu sempre falei para vocês, vou repetir mais uma vez. Eu não torço para presidente, eu torço para o Corinthians. O nome A, B ou C está presidente, mas ele não representa o Corinthians, a meu ver. Mas assim, cara, bastidores turbulentos. Foi uma semana que a maioria das notícias foram ruins para o Corinthians e o presidente não viaja para acompanhar a delegação numa partida importantíssima de Sul-Americano para cumprir uma agenda social. Não, né? Tem momentos e momentos e esse, a meu ver, não era favorável para socializar e muito menos para discutir mudanças e melhorias para os clubes do Brasil. Olha só os bastidores do Corinthians. Parece até um paradoxo. Bom, enquanto isso, segue as investigações envolvendo o nome do Corinthians e negociações que ainda estão sendo apuradas e o inquérito policial deve ser concluído em breve. Nesse inquérito, a depender do resultado, a depender do relatório desse inquérito, Augusto Melo pode ser destituído do cargo. E mais, uma empresa apontada pela Polícia Civil de São Paulo, que está sendo investigada como sendo uma empresa de fachada que poderia estar recebendo dinheiro, uma espécie de lavagem de capitais provenientes aí de transações ilícitas. E essa empresa seria uma das intermediárias que facilitariam a lavagem de capitais para uma organização criminosa que atua no estado de São Paulo. Aparece numa lista vazada pelo ex-observador técnico do Corinthians, o Dinei, como sendo intermediária de pelo menos um jogador que atua na base do Corinthians. Essa lista, como eu falei para vocês, foi publicizada pelo ex-jogador, observador técnico do Corinthians, o Dinei. Ele publicizou esse vídeo em uma das suas redes sociais, exibindo uma lista de jogadores do Sub-20 do Corinthians, inclusive os salários desses atletas, que segundo o Dinei, variam de R$1.000 a R$35 mil. Esse documento também revela empresas que seriam, segundo o Dinei, intermediárias, responsáveis pela chegada de parte dos atletas ao clube paulista, e nessa relação aparece o nome dessa empresa que está sendo investigada, que é alvo de investigação por parte da Polícia Civil de São Paulo.
Empresa esta que, segundo informações policiais, teria recebido mais de R$1 milhão originários da intermediação do contrato entre Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet. Bom, o Corinthians se pronunciou acerca do assunto. Oficialmente, a nota do clube diz que não possui relações comerciais com empresas intermediárias, mas sim diretamente com os atletas. O clube ainda afirmou que não tem interferência nas escolhas dos agentes que representam os jogadores, sendo essa uma decisão exclusiva dos próprios atletas. Fecha aspas, nota oficial do Corinthians. E não para por aí. Por outro lado, o Corinthians oficializou novos diretores estatutários nesta quinta-feira. Trata-se de Alexandre Germano, que irá assumir a gestão do departamento financeiro, e o Anderson Salles, que será o diretor de marketing do Alvinegro. O cargo de diretor financeiro do Corinthians estava vago desde 25 de abril. E agora quem assume é Ricardo Jorge. Ricardo Jorge será o terceiro nome para o departamento administrativo do Corinthians, apenas na gestão Augusto Melo. Dentro do Corinthians, recentemente, Augusto Melo assinou um memorando estabelecendo a suspensão temporária de contratações, promoções em todos os departamentos. Todas as áreas, através dos seus subdiretores, foram orientados a buscar uma redução de custos na casa de até 30%. E o Corinthians afirmou que passa agora por uma reestruturação administrativa. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.